Olá, Silvio. Você está bem? Como você está? Tô bem, obrigado. E você, como vai? Tudo bem também. Silvio, vamos falar sobre essa pesquisa IPEC, então? Números interessantes, né? Tem Lula à frente. O primeiro turno voltou a se tornar um tema importante, né? Porque abre essa possibilidade novamente de vitória no primeiro turno. Tanto é que Lula tem batido nisso, nesse encontro com os comunicadores hoje de manhã, falou sobre essa questão do primeiro turno. E tem dados muito interessantes. Essa questão do Auxílio Brasil, né? O Lula subiu 5%, 5 pontos percentuais entre quem recebe Auxílio Brasil. Já Bolsonaro parece que caiu um ponto, isso, 27 para 26. Tem essa questão da rejeição, né? Bolsonaro 50, Lula 35. Então tem muitos dados aí que formam um panorama muito interessante para esse primeiro turno. Me diga o que você achou. Olha, eu acho que nós estamos a um passo da vitória do Lula no primeiro turno. Ele tem estado ele tem estado beirando, às vezes ele passa 52%, aí volta para 50%, tal, mas ele está no limite de ganhar essa eleição no primeiro turno. E algumas coisas têm ajudado também, né? Agora, recentemente, vamos dizer, a adesão da Marina à sua candidatura abre uma outra frente com o mundo evangélico, reforça um pouco a dimensão ambientalista na sua campanha. E você observa que, por exemplo, na região sudeste, que é a mais populosa, que é onde você concentra uma classe média mais forte e tal, o Lula tem uma diferença confortável de 10 pontos em relação ao seu oponente, né? Sim. Então, o que a gente está vendo? Eu acho que está se consolidando essa candidatura, né? Isso já está fazendo com que o Bolsonaro dê alguns sinais de que eventualmente ele reconheça que vai perder, né? Ele chegou a falar, inclusive, em sair desta terra depois da sua eventual derrota, né? Isso não sei o que quer dizer, mas, de qualquer maneira, o que está apontando aí é que nós temos um movimento daqueles que estão ainda propensos a decidir nesse último momento. Já nós estamos há 3 semanas das eleições, né? E isso tem favorecido um campo democrático, a defesa de direitos e o fortalecimento, por consequência disso, mas com grande mérito do Lula também, fazendo todo esse esforço de campanha, né, de ir consolidando essa candidatura. Quer dizer, eu vejo que se nós tivermos a solução dessa eleição no primeiro turno, vai ser muito bom, porque vai evitar um desgaste, vai evitar radicalização, pode eventualmente evitar algumas mortes, porque nós já temos visto nessas últimas semanas assassinatos praticados por bolsonaristas contra petistas. Isso não pode acontecer mais, né? Então eu vejo que a campanha ela surpreende porque o Bolsonaro fez tudo o que ele podia com a caneta de presidente. Ele quebrou o teto do gasto social, que vamos dizer assim, é um dogma neoliberal que foi para o brejo por conta da campanha. Ele conseguiu que a Petrobras adotasse uma política mais flexível de preços em função das oscilações do mercado internacional e aumentou o Bolsa Família, que chama de Auxílio Brasil, enfim, quer dizer, o Vale Gás, coisas assim que a gente imaginou que iria influir de fato numa população que está precisando dessas medidas de suporte público para a sua sobrevivência, né? Então, é surpreendente que, com todo esse esforço feito pela campanha do Bolsonaro, ele não tenha se movido, ele não tenha conseguido aumentar significativamente a sua participação de votos no pleito eleitoral. Isso mostra Sim. uma certa consciência, eu diria uma inteligência do povo, que sabe que as facilidades vêm, mas vão. Não há uma conquista, não se consolidam políticas públicas, é uma aventura eleitoral com um gasto do dinheiro público, do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que é um absurdo, né? Tirar dinheiro agora da educação e da cultura para reforçar as emendas dos parlamentares, nesse último momento, 5 e tantos bilhões, né, para poder ver se dá para chegar no segundo turno, é lamentável, mas ele está mostrando
uma situação em que não vai ter muita saída, né? Os próprios militares agora, quando fazem essa proposta de revisão dos votos, do mesmo maneira que os partidos políticos fazem, eles estão recuando nesse sentido de dizer, olha, nós podemos denunciar, cuidado, as Forças Armadas têm o seu peso, e o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal estão cumprindo um papel importante, né? Eu vejo que Sim. agora nós temos que prestar atenção não só para a própria eleição do Lula, mas para fortalecer um campo democrático dentro da Câmara dos Deputados e no Senado, porque ele vai precisar desse apoio para governar, né? E, de fato, Sim. se a gente escolher, se o eleitor escolher candidatos que tenham a marca da democracia na sua identidade política, né, eu acho que vai fazer uma enorme diferença. Então, não só nesse momento é preciso esse último esforço de campanha para poder conseguir aquele 50% mais um, né, mas também pensar que a governabilidade está em questão. E essa governabilidade supõe eleger as bancadas que surgiram como uma novidade, que é a bancada dos povos indígenas, a bancada do movimento negro, a bancada do MST. Nós precisamos de mais diversidade na Câmara dos Deputados. Nós precisamos de mais mulheres, mais negros, mais indígenas. Nós temos que ter um espelho da realidade multipolar, plural, né, que a sociedade brasileira expressa, né? Então, eu diria que nós estamos num momento importante. É possível que haja algum ato de desespero ainda nessas 3 semanas, porque se não tiver algum evento bombástico, não vai mudar o perfil da preferência eleitoral, né? Mas e por isso mesmo a gente precisa prestar atenção nessas novas pesquisas que estão surgindo. Hoje, por exemplo, tem a Paraná Pesquisas, que dá completamente diferente do IPEC e completamente diferente do Datafolha, aproximando, né, o Bolsonaro do Lula. É mentira, né? Eu acho que nós precisamos ter ciência de que nós precisamos olhar os institutos de pesquisa e ver quais deles a gente pode acreditar ou não, pelo histórico de acertos passados e pela integridade com que trabalha, competência. Eu diria, nós temos o IPEC e temos o Datafolha como 2 boas referências, né? E esses estão expressando a consolidação da candidatura do Lula, né? E estão expressando um aumento da rejeição do Bolsonaro, né? Então, a campanha eleitoral, ao invés de ajudá-lo, na verdade, está mostrando quem ele é. E como ele não tem um grande discurso de estadista, agora nós vamos ver o que ele vai falar na Assembleia Geral da ONU, né? Ele está indo para o funeral da Rainha Elizabeth, mas ele vai depois para Nova York, porque o Brasil tem o direito de ser o primeiro a falar na abertura de todas as sessões das Nações Unidas, né? E, de fato, a gente sabe o quanto o o presidente que se impôs por um golpe, né, ele não é aceito na comunidade internacional, né? Ele é criticado veementemente. É possível até que haja manifestações na Inglaterra, quando ele estiver lá para o enterro da rainha, né, contra o Bolsonaro, em defesa da democracia, e não sei o que pode acontecer também na sessão plenária das Nações Unidas, mas o fato é que cada vez que ele se expõe, ele se desgasta mais, né? Então, o que nós temos? Nós temos um cenário em que se torna cada vez mais provável a eleição do Lula. Se tiver um último gás daqueles indecisos, daqueles que mudam de opinião, e são muitos, né, nós podemos chegar a uma eleição consolidada no primeiro turno, o que vai ser muito bom para o Brasil, vai ser muito bom para a tranquilidade do brasileiro, né? Eu fico preocupado quando eu vejo amigos meus dizendo assim, eu não posso sair com a camiseta do PT, eu não posso sair com a camiseta... E a gente vê as bandeiras verde e amarelas,
e toda a campanha dos oponentes aí da extrema-direita na rua sem nenhum tipo de agressão. Quer dizer, a gente precisa recuperar as ruas, a gente precisa recuperar o direito de expressar as nossas escolhas políticas também, né? E olhar com orgulho, né, os símbolos que cada partido tem no sentido de representar o seu projeto de sociedade. Nós não estamos falando de outra coisa, né? Então eu vejo com satisfação esse primeiro momento agora dos resultados da pesquisa do IPEC de hoje, né? E eu acho que nós precisamos continuar acompanhando para e passo, todo dia, o que está acontecendo, e, se for preciso, assumir as denúncias e a ação jurídica cabível para poder limitar as fake news, a manipulação da opinião pública, o distrato que fazem com os candidatos de esquerda. É preciso preservar a dignidade do brasileiro e a nossa sociabilidade, no sentido de dizer, olha, nós vamos solucionar os nossos problemas pela via do voto, pela via da democracia, não vai ser na bala, como alguns candidatos do governo Bolsonaro, dos bolsonaristas, já estão anunciando. Se não for no voto, vai ser na bala. Não, senhor, não vai ser na bala. Vai ser no voto, né? E, felizmente, nós estamos vendo que as Forças Armadas estão percebendo o risco de se envolver numa tentativa. Houve até informações assim de que o ministro da Defesa estava sondando os generais para saber se podia dar o golpe, se não podia dar o golpe, né? E isso esfriou. Aparentemente não houve um acolhimento dessa proposição e as Forças Armadas estão retomando, né, o seu lugar constitucional. Isso, ainda que esteja muito a desejar, porque esse caminho é longo para ela retomar o seu papel, ela se enfiou muito na política e não deveria ter feito isso, né? A gente vê com prazer que as forças democráticas da sociedade, as suas manifestações, os debates que estão sendo feitos estão ajudando a botar o Brasil nos trilhos de novo, né? E nós vamos ter a possibilidade de ter eleições limpas, transparentes e elegendo um candidato que faz a defesa da democracia, dos direitos e se preocupa com os mais pobres. Isso eu acho muito bom. Aliás, durante esse encontro hoje com comunicadores, foi uma primeira vez em que Lula falou com a militância sobre essa possibilidade esperançosa de vitória em primeiro turno, né? Então deu esse gás ali também para comunicadores, para essa militância com quem ele esteve reunido, numa primeira vez em que ele falou e realmente como algo concreto essa possibilidade de vencer em primeiro turno. Isso foi bastante interessante. Você falou sobre as decisões jurídicas também. Hoje o TSE, o colegiado, vai analisar essa possibilidade, inclusive, do Bolsonaro usar o 7 de setembro, né, na campanha eleitoral, porque até então é uma decisão de um dos ministros não permitindo que ele faça uso disso. E a campanha de Bolsonaro não gostou muito dessa decisão, mas o que a gente percebeu, de acordo com essa pesquisa, é que o 7 de setembro teve resultado nulo ali também na capacidade de trazer votos para Bolsonaro. Essa pesquisa mostra isso. A gente tem o Datafolha agora na quinta-feira, sempre com muita expectativa, né? Os dados do Datafolha, depois desse do IPEC na segunda-feira. Em relação a Bolsonaro e esse posicionamento que a gente trouxe ali no nosso giro inicial, né, em que ele disse que vai entregar a faixa assim, né, ele falou algumas outras coisas. Ele falou sobre ter aloprado em relação à Covid, né, então pediu, assim, desculpas de certa maneira. Simular a respiração, o sufocamento. Ele tem imitado. E tem alguns analistas dizendo que meio num tom de autocrítica, né? Seria uma mudança de comportamento, já visando, inclusive, conquistar maior eleitorado. E daí a gente parte ali para a Assembleia Geral das Nações Unidas, em que ele deve fazer esse discurso de abertura de fato, com essa expectativa de como vai ser o comportamento dele, né? Se de fato ele vai assumir uma autocrítica, um jeito menos radical de ser, nesse objetivo de conquistar eleitorado ou não. Ele vai ser sempre, ele vai falar para a base dele. Ele vai mentir de novo. Ele já fez isso na primeira vez, no ano passado, quando ele foi fazer essa fala na abertura da sessão das Nações Unidas. E o Bolsonaro,
é lamentável. Como é que você fala, como é que um presidente da República fala, isso foi uma coisa aloprada da minha parte? Não existe esse negócio. É a mesma coisa do imbrochável. É uma vergonha para todo brasileiro, e não é só para aqueles que gostam do Bolsonaro ou não gostam, é para todo brasileiro ter uma representação política que no plano internacional, no plano nacional, se apresenta com todo o baixo calão que ele tem. Quer dizer, nós estamos falando de um miliciano que conseguiu, por circunstâncias inéditas na história do Brasil, chegar à presidência da República. Um miliciano que tem uma formação militar, né, mas que está envolvido profundamente e tem laços com o crime que vão ser desvendados e que possivelmente vão levá-lo à cadeia depois que ele perder a sua imunidade como presidente. Né? Então, ainda bem que esse período está se fechando, que nós podemos virar a página do Brasil e começar a olhar a possibilidade da reconstrução de tudo aquilo que foi destruído nesse período. Né? Reconstrução das instituições, que precisam valer como regulação pública da convivência de todos os brasileiros, reconstrução das políticas públicas. Eu penso que, por exemplo, nós podemos, para recuperar a cultura como política pública, mas você lembra daqueles pontos de cultura, aquela extensão toda da ação do Estado? Isso tudo foi uma experiência brilhante que precisa ser avaliada de como pode ser continuada, e não é só renovar, é inovar. Né? Porque uma das marcas desse período de agora, já que no mundo, internacionalmente, nós temos assim o fracasso das democracias, é como reinventá-las em outras bases. O Chile está dando uma demonstração muito interessante. Depois que o plebiscito rejeitou aquela Constituição considerada mais radical, né, imediatamente o presidente Boric recompôs seu gabinete para expressar essa vontade popular, né, e está dizendo, vamos nos lançar a produzir uma nova Constituição, porque o referendo que foi feito anteriormente queria e quer uma nova Constituição. Então, se essa não valeu, vamos fazer outra que vai valer. Né? Ou seja, obedece à regra do jogo. E é isso que é fundamental na democracia, que pode permitir que a gente se prepare para fazer debates públicos, discutir alternativas de projeto de futuro para o país e investir os recursos não em emendas parlamentares que só estragam as políticas públicas, né? Em reforçar a saúde, a educação, as políticas de moradia, de mobilidade, que está todo mundo precisando. Então, eu acho que sim, vamos em frente, eu acho que abre-se um novo cenário, mas não podemos deixar de considerar que o primeiro passo para resolver tudo isso é conseguir a eleição no primeiro turno.